militância, sim. A Conferência Nacional de Educação foi uma coisa vergonhosa. E a resposta que eu recebi do Ministério da Educação mostra a fraude que é a Conferência Nacional de Educação. Mostra que lá só tem militante, ali é convenção político-partidária. Basta mostrar que nos estados brasileiros, eu vou ler alguns aqui dados chocantes, as conferências municipais que falaram, que fizeram em todos os municípios, necessárias para fazer a conferência e construir esse plano, o estado de Alagoas, que tem 102 municípios, só 5 municípios fizeram conferência. O estado de Minas Gerais, que tem 853 municípios, só um município fez conferência municipal. O estado do Piauí, a mesma coisa, 224 municípios, um município. O estado do Rio Grande do Sul, aqui, estou vendo o deputado Osmar Terra, que é de lá, né? Nós temos aqui, dos 497, é isso, municípios? Somente 2 municípios fizeram. Então a gente vê que isso é balelada. O que a gente vê aqui é militância em lugar de educação. O que a gente vê aqui é que a gente precisa de uma borracha para apagar essa vergonha que foi essa conferência. Me dá mais 30 minutos aí. Um minuto só. Obrigada. O que a gente precisa é de uma borracha, porque essa pseudo-conferência, feita com pseudo-educadores, e aqui eu me desculpo com pessoas sérias que estavam lá, que com certeza deve ter alguma, mas a militância sim, técnicos de educação, especialistas, muitos foram excluídos desse debate. Então, a gente precisa discutir o Plano Nacional de Educação de uma maneira séria, e não essa palhaçada. Vergonhoso é um ministro negociar dentro de Bíblia ou de pneus ouro, como houve no governo Bolsonaro. Isso é vergonhoso. Vergonhoso é você ter um ataque aos institutos federais, como nós tivemos. Vergonhoso é você ter um ministro da Educação que considerava as universidades públicas, que são centros de desenvolvimento da extensão, da pesquisa, da aprendizagem, como inimigas da nação. Isso é vergonhoso. Vergonhoso foi a destruição do Estado que nós vimos no governo anterior e que recebeu as palmas de quem questiona as conferências. As conferências voltaram. Segunda-feira terá a Conferência da Cultura. Conferências são instrumentos democráticos que foram absolutamente cerceados e eliminados durante o governo Bolsonaro. Aliás, tentou destruir todos os conselhos. Não conseguiu destruir os conselhos que estavam previstos na legislação, mas asfixiou os conselhos, porque não quer escutar a voz do povo. Aliás, tentou fraudar e anular a vontade soberana do povo que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, presidente desse país. Reuniu seu ministério para dizer: nós temos que fazer alguma coisa, como se os ministérios não estivessem a serviço do povo brasileiro, mas a serviço do presidente derrotado, hoje inelegível. Utilizou a máquina pública. Veja o que aconteceu com a Polícia Rodoviária Federal, que tentou obstruir a votação no Nordeste, que majoritariamente votou em Luiz Inácio Lula da Silva. A utilização dos recursos públicos, chegou a liberar auxílio taxista para quem não tem nem carteira de motorista. Tentou inflar e inflou de forma vergonhosa e fraudulenta o Bolsa Família, no desespero para ganhar as eleições. Reconheceu em praça pública uma minuta que decretava o estado de sítio. O estado de sítio se decreta em condições muito específicas que não estavam dadas. Era o estado de sítio contra a vontade do povo brasileiro. Portanto, é isso que nós estamos vivenciando. No Brasil é a voz daqueles que negam a própria realidade. É o terraplanismo. Aliás, eu lembro da fala do Olavo Carvalho, que era o guru do governo Bolsonaro, que dizia: não há nada que conteste o fato de que a terra é plana, não há nenhuma contestação da terra plana. Aí um deputado bolsonarista do estado do Rio de Janeiro que disse: e se a terra for plana, qual é o problema? Ou seja, e se houver cloroquina e a luta contra a vacina, qual é o problema? São mortes. A realidade, quando é negada, ela açoita o povo brasileiro. Nós vimos aqui uma campanha, para além da tentativa de propina na vacina, uma tentativa de desqualificar a vacina pelo presidente da República, que fraudou, ao que tudo indica, o seu cartão de vacinação. Um presidente que frauda cartão de vacinação, que rouba joias, utiliza avião da FAB para tentar pegar as joias, chegou a vender as joias e depois teve que recomprar quando o escândalo veio à tona. Nós estamos falando disso. Aí me vem aqui falar de negação da própria realidade. Quem nega a realidade são aqueles que acham que podem substituir os fatos. Lembra, Cazuza? A tua verdade não corresponde aos fatos. A tua piscina está cheia de ratos. Lembra, Cazuza? Quando diz que há uma negação da própria realidade. Porque se você tem os fatos postos, você tem diversas interpretações dele. Esse é o debate democrático. Mas quando você nega a realidade, constrói uma realidade virtual alimentada por fake news, alimentada
por uma mentira deslavada, dentro dela só cabe quem pensa da mesma forma. Por isso eles vêm aqui para tentar desqualificar o maior movimento social da América Latina, que é o Movimento Sem Terra, que trouxe a discussão da reforma agrária para este país, que construiu 15 cadeias produtivas principais, que comercializa 1.700 produtos. Aliás, o próprio MST doou 9,8 mil toneladas de alimento e 2,7 milhões de marmitas em todo o Brasil. E eles me vêm aqui falar contra o MST, contra este movimento que prega um país justo, que prega um país sem as cercas dos grandes latifúndios improdutivos, e me vem aqui utilizar a tribuna numa sessão de homenagem ao MST, ferindo o próprio regimento, para falar em miséria. Miséria quem trouxe foi o governo Bolsonaro, que trouxe a fome de volta para o Brasil. A miséria veio com o governo Bolsonaro. E ali aqueles que assumem a tribuna, que desmataram o país, que cresceu 94% o desmatamento no Brasil, o Ministério do Meio Ambiente foi tomado de assalto por uma política antiambientalista, ao passo que o MST, é bom lembrar, lança o movimento Plantar Árvores, Produzir Alimentos Saudáveis, e tem o objetivo de plantar 100 milhões de árvores em 10 anos. É óbvio que aqueles que acham que tem que passar a boiada, que os cascos da boiada podem ferir a nossa cidadania, podem ferir a nossa pele, e que nós temos sempre que falar pelas nossas cicatrizes, não gostam do MST.